querido aluno, tudo bem? Vamos falar sobre Aristóteles, né? Aristóteles foi um filósofo grego da cidade, nascido em Estagira, na Macedônia, e foi filho de um médico, né, que trabalhou na corte do rei Filipe II da Macedônia, o que fez com que Aristóteles tivesse a oportunidade de completar os seus estudos, né, na Grécia, especialmente em Atenas, aonde conheceu o seu mestre Platão. Nietzsche vai dizer que se um aluno continuar aluno, isso não é bom para o seu mestre. Nesse sentido, Platão foi extremamente feliz, né, porque o seu discípulo, Aristóteles, se tornou um grande filósofo, né, que influenciou não só o mundo grego naquele momento, como também toda a Idade Média, o mundo moderno, e hoje, na nossa contemporaneidade, o pensamento de Aristóteles tem uma importância, uma relevância muito grande, né? Diferentemente do seu mestre Platão, Aristóteles estudou o ser, né? O ser como ele é nesta realidade. Lembrando que para Aristóteles, né, o ser era somente uma cópia, né, de uma ideia, né, de um pensamento que estava no elevado, no acima, no que ele chama o mundo das ideias. Então a realidade de todas as coisas para Platão não é aquilo que o que se vê. O que se vê é uma mera aparência de uma realidade muito maior, que está muito além, né, da compreensão humana, e cabe o ser humano, segundo Platão, buscar esta essência que está no além para poder compreender as coisas do seu mundo sensível. Aristóteles já pensa diferente, já entende que para você buscar conhecimento das coisas, você tem que estudar a coisa no mundo real, porque ela é o que nós vemos, ela é o ser, ela é aquilo que existe. É a partir do que vemos sobre esta coisa, né, e fazendo as perguntas certas, questionando, é que nós vamos chegar ao conhecimento real desta coisa que Aristóteles chama de essência, né, ou substância, aquilo que é, aquilo que não que é imutável, porém, né, uma essência, uma substância que, embora seja imutável, que é o que é, ela tem potencialidade para se transformar em outras coisas, né? É o que ele vai chamar de ato e potência do ser. Todo ser, toda substância é o que é. Porém, através de atos, essa substância tem a potencialidade de se transformar em uma coisa, como por exemplo, né, você olha uma cadeira, né, e se você for buscar a essência da cadeira, a substância formadora da cadeira, você vai ver que é a madeira, né? A madeira da árvore, que é a essência, é a substância, a matéria que promoveu aquela cadeira, entendeu? E a forma como ela chega a ser cadeira é o ato, né? Que é a capacidade de toda substância, né, de se transformar em alguma coisa, potência de ser alguma coisa, e através de atos, através de movimento, transformações essas que Aristóteles vai chamar também de causas, né? Existe a causa material, que é aquilo que o objeto é. Vamos voltar à cadeira. A causa material da cadeira é a madeira, né? Existe a causa formal, que é aquilo no qual a madeira se transformou, que é a cadeira, e tem a causa final, né, que é a finalidade desta cadeira. Aristóteles vai dizer que se um ser, né, não tem capacidade de ser aquilo que para qual ele foi projetado, ele não serve. Como, por exemplo, uma cadeira, e você não consegue sentar nela, é uma cadeira inútil, né? E é interessante que essa forma de pensar, né, de que coisas têm finalidades, né, coisas nascem para ser algo, acabou influenciando muito a cultura cristã, né? O cristianismo católico, por exemplo, vai falar sobre
destino, né? Que todas as coisas têm um destino previamente elaborado, né? Todo mundo está destinado a ser alguma coisa. E é óbvio que quando você não consegue ser essa coisa, ou não alcança essa coisa, causa em você uma certa angústia, né? E por isso que Aristóteles diz que a finalidade do ser é ser alguma coisa. E quando esse ser não consegue ser adequadamente essa coisa, né, então isso é um problema, isso é um defeito. Uma outra questão importante é a influência que esse pensamento vai causar já no cristianismo protestante. Já no protestantismo, essa ideia do ser que está destinado a ser alguma coisa é chamado de predestinação, né? Que todos os seres humanos nascem predestinados, né? a ser salvos e predestinados a ser condenados. Aristóteles vai dizer que se você nasceu para ser mestre, se você nasceu para liderar, então que você lidere com eficiência. Se você nasceu para ser governado, né, então que você sirva com eficiência, né? Uma outra coisa interessante é que ele vai dizer que essa essência ela não muda, né? Ela sempre vai ser aquilo. O que acontece nas transformações ele chama de acidente, né? Acidentes que dão formas, que modificam, né, aquela coisa, ainda que a essência permaneça. É possível mudar a essência das coisas, né? Aristóteles chega a trabalhar um pouco sobre esse pensamento, mas a verdade é que para ele as coisas são o que são, né? Por exemplo, quando a gente pensa no Batman, por exemplo, né? É muito comum as pessoas falarem que o Batman, ele na verdade não é o Bruce Wayne, né? O Bruce Wayne é o Batman, né? Que na verdade o menino Bruce Wayne morreu lá naquele beco escuro de Gotham, quando seus pais morreram, né? Então a essência, o Bruce Wayne, a substância real, morreu ali, e dali deu início, né, a uma outra substância, um outro ser, que é o Batman. Mas segundo Aristóteles, não é bem assim, né? Na verdade, o Bruce Wayne, na verdade, hoje disfarça o Batman. O Bruce Wayne se transformou no Batman, ele é o Batman, beleza, né? E ele se disfarça de Bruce Wayne. Mas para Aristóteles, se você olhar dentro do Batman, você vai ver que o menino Bruce Wayne ainda está lá. O mesmo menino assustado, com medo, né, daquela violência terrível cometida com seus pais. O mesmo menino que tem medo, né, de perder pessoas e talvez por isso leve uma vida na caverna e solitário. Então, para Aristóteles, por mais que o nosso querido Batman ache que ele é o Batman e se disfarce em Bruce Wayne, na verdade, para Aristóteles, o Batman, no fundo, na sua essência, é o Bruce Wayne. Então, é isso, né? Aristóteles foi extremamente importante. Se ele foi um grande, né, discípulo de Platão a ponto de transformar-se num mestre, ele também vai ter um discípulo genial, que é o Alexandre o Grande, né, o conquistador da Grécia, da Macedônia, da Índia, né? O Alexandre, quando era pequeno, foi entregue nas mãos de Aristóteles para que Aristóteles pudesse educá-lo, né? E a gente sabe da história que Alexandre acabou se tornando um grande conquistador e também, né, criou uma ideia cultural chamada helenismo, né, que é a junção da cultura grega com a cultura asiática, né? E hoje a gente encontra expressões helenísticas em vários lugares, e principalmente, né, na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem um monte de expressões helenistas, escritores helenistas, que juntaram essas duas culturas importantes, a grega, né, e a judaica. Então, está aí uma das grandes contribuições, e a gente sabe que Alexandre praticamente vai moldar também o pensamento do Ocidente, tá bom? Então a gente fica por aqui, e um abraço, depois a gente volta com outro filósofo.